igreja se coloca de pé em nome de Jesus, por bondade. Diácono Fabiano já sobe aqui. Já vamos ver a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Coloque a mão aqui no umbilical de vocês. Isso. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir de hoje, serei um gerador de almas. Senhor Jesus, eu profetizo que eu serei o maior ganhador de almas para esse ministério, para o crescimento do reino de Deus. Senhor Jesus, eu estou profetizando que a partir de agora eu deixo de ser estéril, espiritual. Eu quebro em nome de Jesus essa maldição de ser estéril para ser gerador de almas para o reino de Deus, para esse ministério, casa de milagres. Uma salva de palmas para Jesus bem forte. É um ato profético que o Espírito Santo falou comigo hoje. A partir de hoje a minha igreja será um gerador de almas. Para esse ministério irão gerar almas, mas não irão gerar mais almas deficientes. Irão gerar almas sadias. Irão gerar pessoas que tenham vidas espirituais retas com o Senhor. Almas que não serão mais com ira, por contenda, por obrigação. O Senhor Jesus disse que a partir de hoje vocês irão gerar almas que serão almas mansas, almas puras de coração, almas alegres. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Vocês serão geradores de almas, aleluia, para esse ministério, para o reino de Deus. Estenda as mãos para cá, Senhor nosso Deus. Chegou o momento para ouvirmos a palavra de Deus. Usa, Senhor, teu servo como tu tens usado. Graças a Deus, Senhor meu Pai, conseguimos aqui com o tempo, Senhor meu Pai estimável, Senhor nosso Deus, com o tempo, Senhor meu Pai, do reino de Deus, as nossas orações, houve renovos espirituais, renovo, Senhor meu Pai, para os dízimos e para as ofertas, para que as pessoas sejam consideradas no reino de Deus na terra. Senhor meu Pai, manifesta a tua glória, a tua vontade sobre os nossos corações, em nome de Jesus, sobre a vida do teu servo Diácono Fabiano, em nome de Jesus, amém. Amém. Salve toda a igreja, capaz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando os irmãos que estão em pé, vamos fazer a leitura em nome de Jesus do texto que será ministrado nesta noite. Se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 22. Aleluia. Glória a Deus. O irmão já projetou ali. Se os irmãos já acharam, diga amém em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Amém? Pode tomar o assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, ontem eu estava fazendo algo que o pastor direcionou e parece que o Espírito Santo entrou em sintonia. Eu falei bem assim: bom, vou fazer a leitura de uma passagem aqui e vou pregar para mim mesmo, né? Quem sabe se amanhã eu for chamado, pelo menos eu tenho uma palavra já na agulha. Quando foi 1h da tarde, vi uma figurinha no Zap. Aí tem: a paz e bênção,
prepara uma mensagem que você vai pregar hoje. Eu falei, amém, glória a Deus. E eu estava, ontem então eu li essa passagem, estava num ambiente aí pregando para mim mesmo, imaginando que fosse a igreja. E daí deu certo, né? O pastor chamou hoje. Então não estou de mãos vazias, graças a Deus. Sobre esse texto, irmãos. Sobre esse texto, Jesus acalma uma tempestade. Quero dividir algo com os irmãos que eu já passei, estou passando e todos nós passam, com certeza, porque não somos nem super espirituais e nem super crentes. Então eu creio que todos nós temos lutas, dificuldade, e temos que sempre permanecer com a nossa fé ativada, acreditando no Senhor, de que tudo é com a vontade do Senhor, que Deus está no controle de toda a situação e de todas as coisas. Aqui nesse texto vai falar que Jesus e seus discípulos estavam num barco e de repente naquele lago formou-se uma tempestade que veio com ímpeto contra aquele barco. Nós, irmãos cristãos, homem e mulher, passamos por situações em nossas vidas, por tribulações, por vento, por dificuldade, que às vezes a nossa fé ela é colocada em xeque, ela é testada pelo Senhor. E quando nós passamos por algum tipo de provação, por alguma tempestade, quando nós passamos por alguma dificuldade, é automático nós querer analisarmos a nossa vida e querer descobrir onde foi que nós erramos, onde foi que nós pecamos, porque achamos que estamos passando por aquilo, ou por aquela coisa, ou por aquele momento, porque estamos devendo algo para Deus em questão de santidade. Então ficamos puxando na nossa mente o irmão ou a irmã que nós discutimos, ou que nós falamos palavra que ofendeu, ou que nós falamos palavra que machucou, ou quem nos machucou e quem nos feriu, para justificar aquela tribulação, aquela prova que eu e você estamos passando. Mas a palavra de Deus fala que isso não é uma regra. Irmão, como assim? Se nós pegarmos a história de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó não havia pecado algum. Jó era disciplinado, orava, entregava sacrifícios ao Senhor. Quando Jó orava, Jó dizia: Senhor, eu faço aqui meu sacrifício, a minha oração, por aquilo que meus filhos fizeram ou deixaram de fazer, ou simplesmente pensaram. Estou eu aqui orando e sacrificando ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia dos meus filhos e da minha família. E mesmo assim, o nosso adversário, o inimigo, teve ciúmes de Jó, e ao estar frente a frente com Jesus, disse: esse Jó te serve porque não lhe falta nada. E conversando ali o inimigo com Jesus, o inimigo falou: toque na vida de Jó. Se os irmãos não conhecem a história de Jó, depois os irmãos folheiam a Bíblia e dão uma olhadinha lá. Jesus permite, então o inimigo toca em tudo sobre a vida de Jó, sobre sua família, seus bens, seus filhos. Em questão de menos de uma hora ele perdeu tudo. Era uma notícia em cima da outra, uma mais pior do que a outra. E a Bíblia nos diz que Jó só não perdeu uma coisa: não perdeu a tua fé. Agora, se você pegar a Bíblia e olhar para a história de Daniel, a palavra de Deus vai falar que Deus não livrou Daniel da fornalha. Deus permitiu que Daniel e seus amigos entrassem dentro da fornalha, mas Deus impediu o fogo de queimar Daniel e seus amigos. A Bíblia também vai falar que Jesus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas a Bíblia também vai dizer que o Senhor fechou a boca dos leões. Os leões fizeram jejum naquele dia. Irmão, onde queremos chegar? Eu e você não somos melhores do que Daniel, não somos melhores do que Jó, não somos melhores do que nenhum personagem da Bíblia. Mesmo esses homens sendo julgados indignamente, sem culpa e sem pecado,
passaram por provações, por tempestade, passaram por coisas ruins. Então eu e você não somos melhores. Nós iremos passar também por coisas parecidas. E aqueles que vierem depois de nós também irá passar, porque isso está na Bíblia. E a palavra de Deus ainda continua dizendo que aqueles discípulos se assustaram. Mas hoje nós vamos aprender 4 lições sobre a tempestade. Aquela tempestade que veio contra aquele barco. Diz o estudo que o barco era pequeno, aproximadamente 8 metros de comprimento por 2,5 de largura. Então era um barco de pequena população. Mas Jesus estava ali com os 12. A primeira lição que nós vamos ver nesta noite é que as tempestades são inevitáveis. Então aprenda, todos nós estamos sujeitos a qualquer momento a passar por um vento, por uma tempestade, por uma tribulação. Isso não é regra. Então não adianta você pensar, se eu jejuar 40 dias e 40 noites, só na água, vestir pano de saco, andar descalço, raspar minha cabeça, não vou passar por tribulação. Vai passar. Se Deus quiser, você vai passar. Então tudo é pela permissão de Deus. Isso não é uma regra. A sua santidade, o seu sacrifício não te justifica de você passar por uma prova ou por uma tempestade. Mas na frente você vai entender o que as tempestades têm a nos ensinar. A palavra de Deus vai continuar falando em João capítulo 16, verso de número 33. Se o irmão puder projetar em nome de Jesus. João 16, 33. A palavra de Deus vai falar assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você quer mais afirmação do que essa? De que eu e você iremos sim ser provados, iremos sim ser testados, iremos sim passar pelas dificuldades que a vida nos propõe, para que no final possamos ser aprovados diante do Senhor. O irmão projeta aí 1 Pedro 5,9, fazendo um favor. Eu faço questão de pedir para o irmão abrir, para ler para os irmãos não acharem assim, o irmão montou a palavra e trouxe de qualquer jeito. Está na Bíblia, 1 Pedro 5,9. Ao qual resisti firmes em fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só eu e você que passa por tribulação, por dificuldade, por aflição. Agora o mais interessante é o que eu deixei por último. 2 Coríntios capítulo 11, verso do 24 ao 27. Vai falar bem assim: 5 vezes recebi dos justos uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns e muitas vezes em frio e nudez. Esse foi Paulo. E às vezes nós reclamamos por coisas ainda menores. A Bíblia continua o texto dizendo que quando os discípulos
Eles viram que aquela tempestade vinha com força sobre aquele barco. Eles acharam que aquele barco iria rachar no meio. Eles acharam que aquele barco iria naufragar no meio do mar. Eles acharam que eles iriam morrer, que ali seria o fim. Nós passamos por momentos difíceis onde pensamos que esse vai ser o nosso fim, que é mais fácil nós desistir da caminhada com Cristo e aceitar a situação que estamos passando. Aqueles discípulos, eles estavam desesperados, eles já não sabiam mais o que fazer. Mas a segunda tempestade que nós vamos ver nesta noite é que elas são imprevisíveis. Então veja, naquele barco, os discípulos eram pescadores, estavam acostumados a passar o dia no mar, estavam acostumados com a agitação do mar, eles sabiam como lidar com aquela situação. Mas diz a Bíblia que no lago onde eles estavam eram de aproximadamente 200 metros abaixo da superfície do mar. Diz também a palavra, diz também o estudo, que ali naquele lugar havia 3 rochas, 3 montanhas. Então a temperatura quente do mar, quando se misturava com o ar frio da montanha, fazia um efeito natural chamado efeito estufa, e isso gerava a tempestade, criava a tempestade. Então foi de repente que a tempestade veio contra aquele barco. A provação que vem na minha vida e na sua, a tempestade que eu e você passamos, não tem sinais, ela é de repente. Hoje você está bem, amanhã você já está na prova. Mas essa é a vida do crente. Se engana aquele que pensou: agora eu aceitei Jesus, eu vou para Jesus, acabou a prova, acabou a tribulação. Você está completamente enganado. Você vai ter prova, você vai ter tribulação, mas você vai ser forjado, você vai ser treinado. E a Bíblia diz que aqueles homens, mesmo tendo todo o treinamento que eles adquiriram pescando, quando eles encontraram aquela tempestade no lago, ficaram apavorados. Eu e você sabe orar, sabe jejuar, sabe talvez pregar para uma pessoa, sabe talvez pregar para os familiares, mas quando estamos na prova e na tribulação, parece que esquecemos de tudo isso. Parece que sofremos de uma amnésia. Parece que aquilo que nós passamos a vida inteira ouvindo, na hora da prova, da tribulação, parece que some da mente. E é mais fácil você procurar qualquer outro recurso, menos o recurso chamado Jesus. A terceira tempestade que nós vamos ver chama-se tempestade não administráveis. Temos o costume de, quando estamos passando por alguma dificuldade, de querer resolver daquele jeito brasileiro. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer do meu jeito, não preciso consultar pastor e nem pastora, porque eu sei resolver os meus problemas, eu dou conta de resolver os meus problemas, eu não preciso de ninguém. Aqueles discípulos, quando eles viram aquela tempestade, eles também falaram isso: nós não conta, porque nós nascemos e criamos na beira do mar. Mas aquela tempestade, ela estava tão tenebrosa, tão feia, que nem os recursos que eles conheciam era capaz de acalmar aquele mar. Por mais que você, por mais que eu tenha conhecimento da prova que estamos passando, ainda assim nós precisamos do Senhor. Ainda assim nós precisamos ser orientados. Eu fui ensinado da seguinte maneira: quando se tem um pastor ou uma pastora, quando você tem um líder, é razoável você chegar nessas pessoas e abrir aquele problema que você está passando. Não estou dizendo que tudo você tem que compartilhar, mas se existe um problema que você não dá conta de resolver, que você peça conselho, que você peça ajuda, mas peça para pessoas que têm a palavra, peça para pessoas que vai poder te ajudar e te aconselhar. Não vai pedir para o seu vizinho lá da frente, lá, você nem sabe se ele é crente. Às vezes você está com problema no seu casamento, você vai lá compartilhar com o vizinho vai falar: separa logo,
meta o pé, ainda capaz de chamar você para ir para farra. Abra seu coração, o pastor já falou aqui, né? Já deu ensino. Se você abrir seu coração para o estranho, o problema é seu. Então saiba para quem você conta os seus problemas, suas dificuldades. Eu sei que para nós seres humanos, eu, você, é difícil às vezes carregar tudo nas costas. Existe problema que nós fazemos igual os discípulos. Eu dou conta, pode jogar aqui que eu carrego. Você não dá conta, você desanima, você entristece, você murmura. O primeiro culpado é o Senhor, porque parece que não ouve as suas orações. O primeiro culpado é a igreja, porque parece que lá ninguém te ouve. Os outros culpados são os pastores, porque parece que você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas ninguém é obrigado a carregar a sua prova, ninguém é obrigado a carregar a sua tribulação, ninguém é obrigado a passar com você na sua tempestade. Isso que foi gerado na sua vida é para o seu crescimento. Imagina se toda vez que você for atravessar a rua, precisar de uma pessoa pegar na sua mão e te conduzir. No dia que você estiver sozinho, você não é capaz de atravessar a rua, porque você vai olhar e a pessoa não vai estar lá. Irmão, o que você está dizendo? Os discípulos estavam no barco, eles passaram o dia inteirinho ouvindo Jesus ensinar sobre o reino. Na hora que eles foram provados, na hora que eles foram colocados em xeque para ver o que eles tinham aprendido, sabe o que eles fizeram? Olharam para a polpa do barco e disseram: vamos acordar o mestre. Jesus estava dormindo na polpa com um travesseirinho, descansando, e o mar se rebentando em cima do barco, e todo mundo com medo de morrer, todo mundo com medo do barco afundar, mas Jesus estava dormindo, calmo, tranquilo. Mas por que, irmão? Quarto tipo de tempestade, a última. As tempestades são pedagógicas. Como assim, irmão? A tempestade que você passa na sua vida, que você vai passar e você tem passado, não é para te matar e nem para fazer você destruir, e nem para fazer você desistir, mas é para que você cresça espiritualmente. Os discípulos passaram o dia inteiro ouvindo Jesus ensinar sobre o reino ao povo, à multidão, e os discípulos estavam ouvindo, mas na hora que entraram dentro do barco, Jesus ainda tinha algo para ensinar para eles. E quando eles entraram no barco, se formou a tempestade, Jesus descansou tranquilo, porque Jesus sabia que aquilo iria acontecer, porque aquilo ali fazia plano do material didático daqueles discípulos. Aquilo ali já fazia plano da parte do Senhor, da parte de Deus. Jesus estava calmo e tranquilo, porque ele sabia que Jesus tem o poder. Jesus estava calmo e tranquilo, porque ele sabia que quem estava dentro do barco primeiro era Jesus. O texto começa bem assim: e Jesus entrou no barco, e Jesus chamou os discípulos para ir com ele. Essa vida sua aí, quem está no controle é Jesus. Aleluia. Tudo que você passa, tudo que você está passando e tudo que você vai passar é sim vontade de Deus. Tem coisas que são amargas, tem coisas que nós perguntamos para o Senhor: Senhor, a casa está dormindo, não está vendo o que eu estou passando? Eu estou ponta de morrer, assim como os disseram os discípulos. E Jesus acorda e responde para eles. E Jesus faz uma pergunta para a igreja hoje. Qual que é a pergunta, irmão? Deixa eu ver a colinha aqui, peraí. Jesus te pergunta nesta noite: aleluia, Deus, por que você está com medo? Ainda te falta fé? Se tem algo que você precisa resolver, que resolva de uma vez. Que medo que é esse? Irmão, eu estou na prova, eu estou na tribulação, eu não quero nem saber da sua prova, porque eu também estou. Eu garanto que o pastor está, garanto que toda a igreja está, mas é necessário para o meu e para o seu crescimento. E o mais engraçado é que se você vir contar o que você está passando para mim, eu vou dar risada, porque para mim é fácil para carregar, mas para você não é, porque a prova é sua.
É a mesma coisa se eu for falar o que eu estou passando para você. Você vai olhar para mim, vai rir e vai falar: eu já passei por isso, mas eu ainda não passei, então é minha vez de ser ensinado. Quando os discípulos acordam, Jesus fala para todos eles: por que vocês estão com medo? Ainda lhes falta fé? E Jesus fala para o mar, e o mar se acalma na mesma hora. E os discípulos se olham entre si e dizem: quem é este que até o mar obedece? Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós temos a palavra na nossa boca. Nós temos acesso à Bíblia. Nós temos acesso a tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Mas nós não sabemos usar a arma correta para o momento correto. Nós não sabemos atacar o nosso inimigo na hora que ele precisa ser atacado. Nós parece aquele alvo, né? Só recebe. Tudo que o inimigo manda, nós recebemos. E parece que não sabemos revidar. Por meio desse texto, dessa palavra, Jesus está falando que Ele já nos capacitou. Ele já nos deu todo o armamento. Tudo que você precisa, Ele já nos deu. É que nós não sabemos usar. Nós não sabemos a hora correta de usar. Para nós finalizar, concluindo a palavra, você projeta para mim em Salmo 121, fazendo favor. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha marcação aqui. Quero ler para os irmãos Hebreus 12, 6. Hebreus capítulo 12, verso 6. A palavra de Deus diz bem assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu e você somos provados, somos levados às dificuldades, somos levados à tempestade, porque o Senhor quer nos ensinar, porque Ele quer nos corrigir. Corrigir do que, irmão? Daquilo que precisa ser corrigido. Nós não somos perfeitos, precisamos de correção. Para finalizar, os discípulos, antes de Jesus acalmar a tempestade, eles olharam Jesus lá dormindo e disseram entre si: será que nós não somos importantes para o Mestre? Será que nós não somos importantes para Jesus? Estamos a ponto de morrer e Ele nem sequer acorda, Ele nem sequer liga para nós. Quantas vezes você, quantas vezes eu, quantas vezes nós não nos pegamos falando a mesma coisa? Ei Jesus, não vê o que eu estou passando? Onde você está? Cadê o Senhor? Está dormindo? Está de férias? Não manda um sinal, não manda o servo, não manda o profeta, não manda ninguém. É porque é nesse momento que eu e você está sendo capacitado. É porque é nesse momento que eu e você está sendo treinado. É porque é nesse momento que eu e você estamos crescendo. É quando você olha e vê que Jesus parece que não te atende. Mas só para você ter certeza que Jesus te ouve, Salmos 121, verso de número 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O meu Deus, o seu Deus, não dorme. Ele é um guarda que cuida o tempo todo. Ainda que eu e você passe por situações ou dificuldades, ou tempestade, ou tribulação, que chegamos quase ao ponto de morrer, espiritualmente ou naturalmente, Deus não te abandona. Aleluia, Deus. Deus não deixa de te servir. Eu podia até falar mais coisa, mas não quero. Tá bom, já. Irmãos, vai ter momento na sua vida
que você vai falar como um dia eu falei. Um dia, eu chorando na minha casa, isso aí eu acho que nem minha mulher não sabe. Eu estava chorando e estava bem triste. Foi o dia que eu encurralei Jesus. Falei para ele: o que o senhor quer de mim? Eu congrego, eu dizimo, quando eu posso carrego os irmãos para a igreja, quando eu posso trago de volta para a igreja. Não tenho vida noturna, é igreja, casa, trabalho, trabalho, igreja, casa. Mas por quê? Por que eu estou passando por tudo isso que eu estou passando? Será que é da tua vontade que eu sofra? Será que é da tua vontade que eu viva da maneira que eu estou vivendo? Será que é da tua vontade que eu e minha família passem pelo que nós estamos passando? E acredite, irmão, parecia aqueles discípulos dentro do barco. Você olha, não ecoa nenhuma voz, não tem nenhum sinal. Parece que Jesus está de férias de você. Parece que Ele não quer conversa com você. E aí o que confortou meu coração foi a resposta em silêncio. As coisas foram acontecendo no natural, e eu fui observando, e eu vi que eu não estava sozinho. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, para um pai de família, para um chefe, para um homem que tem que guiar e direcionar a sua família, cuidar da tua casa, você tem que ser mais homem do que o próprio homem dito. Porque às vezes, quando o ser humano tem aquele momento de fragilidade, aquele momento que você precisa ter um desabafo com o Senhor. Aí você imagina o seu filho entrar no quarto e você está ali se derramando, se derretendo em lágrima, conversando com o Senhor. Você tem que mudar a feição, a lágrima tem que recuar para cima, e você limpar o rosto, ponhar o sorriso e falar: pode falar, meu filho. Você está bem, pai? Estou bem. Bem demais. Mas só você sabe como você está lá por dentro. Bom, por que você está falando isso? Estou provando para você que eu não sou melhor do que você. Mas se a palavra serviu para mim, eu tenho convicção que vai servir para você. Aleluia. Então não fique você achando que o seu vizinho é mais abençoado do que você, ou que o seu colega de trabalho, ou com a sua colega de trabalho, ou com o seu chefe, o seu patrão, eu sei lá o que é seu. Não fique achando que ele é melhor do que você, porque ele não é. Irmão, se ele não é melhor, por que eu sou provado, testado? Por que eu passo tribulação, dificuldade, e ele não passa? Porque eu e você fomos escolhidos. É simples. Aleluia a Deus. E se nós tivermos fé, como aqueles homens tiveram, como Daniel teve, como Jó teve, nós vamos dar glória, irmão. Nós vamos passar por cima da dificuldade, pisar na cabeça do diabo, olhar para o adversário e falar: chupa que é de uva. E nós vamos chegar lá na frente dando glória. O inimigo, os nossos adversários, vai ter que comer o que falou. Porque ainda que nos julguem, que falem, que observe a sua vida e fala bem assim: esse coitado passa tanta luta que não vai longe. Aí que tem que ser o nosso combustível. Um dia uma pessoa falou bem assim: eu vejo esse ponto de culto fechando. Eu olhei para ela e falei bem assim: é mesmo? Mas Deus ainda não mostrou para mim não. E se Ele for mostrar para mim, tem que mostrar do lado direito, porque do esquerdo eu não enxergo. Então tem que ser objetivo. Enquanto Ele não mostrar, ponto de culto serve. Continua andando. Uma outra pessoa falou bem assim: mas lá quase não vai ninguém. Eu falei: pois é, aprendi com o meu pastor. Ainda se tiver um lá é para acontecer, porque o restante está na live. E se não tiver, o culto é para nós mesmo. Aleluia. E vamos para cima. Pastor William Alexandria. Pastor não olha número, ele olha a disciplina.
Para concluir, concluindo e finalizando, peço para os irmãos ficarem de pé em nome de Jesus. Irmão, só quero dizer uma última coisa, depois de tantas coisas que eu já falei. Eu sei, eu entendo que é difícil para todos nós. O mais difícil é você continuar seguindo em frente. Ainda que você esteja caminhando, sendo apunhalado, sendo humilhado, sendo escorraçado, sendo defamado, mas a vontade de Deus é que nós ainda continue caminhando. Aleluia. Caminhar até na onde, irmão? Até no reino, se for preciso. Só quero dizer à igreja: fique firme, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 9. Resista, tenha fé, porque tudo que está acontecendo na minha vida e na sua não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. Glória. E para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. Assim eu agradeço minha rica oportunidade, pastor William. Amém. Nossa, que bom, bem forte. Louvado seja Deus. Tenho ensinado muito que conforto não anda lado a lado comigo. Nunca andou. Não sei porquê, eu fui assim desde novo. Conforto nunca andou lado a lado comigo. Toda vez que eu estive na zona de conforto, eu saí fora. Porque nós conhecemos o nosso limite. Se eu gostasse de conforto, sempre tenho orientado os nossos discípulos de Jesus. Eu estava na igreja batista 10 anos atrás ganhando R$3.500. Se eu gostasse, mas eu não gosto. Eu gosto de conquistar. Se eu gostasse de conforto, eu estava na igreja Voz da Verdade, fui chamado para ser pastor também na mesma época, andando de BMW, casado, sei lá, ou também solteiro, não sei. Eita. Mas eu sou assim, eu não gosto, eu sou assim. Se não tem aquele sabor de conquista, vale, compensa. Você chegar no ministério e achar pronto. Se eu gostasse de conforto, eu estava na Assembleia de Deus, fazendo campanha com 250 pessoas, só mandando, aqui, projeto aqui, água aqui, pronto. Se eu gostasse. Mas eu não sou assim. Conforto não anda lado a lado comigo, nunca andou. Eu tenho ensinado os discípulos obreiros a ter o sabor da conquista. Lá na frente, vocês vão saborear. Aleluia! A conquista que Deus vai fazer na vida. Glória a Deus! Aleluia! Se eu gostasse, eu estava lá no Rio de Janeiro e eu não estava mal não, porque eu fui chamado por um pastor no Rio de Janeiro. A última vez que eu fui para lá, muitos anos atrás, não vou nem falar por causa da minha idade, senão eu vou revelar a minha idade. Uns anos atrás eu fui para o Rio, eu tive algumas saltações lá em algumas cidades lá, e eu fui chamado para morar para lá, com quartos, com tudo, 60 quilômetros do centro da cidade do Rio, na Praça da República, bem no centro. Mas não é de mim. Você chegar num lugar e achar tudo fácil, é fácil. Por isso que Deus nos chamou para essa obra. Glória a Deus. E Deus vai te dar a conquista que você merece. Você crê? Glória a Deus. Você acredita que Deus vai te dar aquilo que você vai conquistar? Deus vai te dar. Eu convido a igreja para vir para frente. Depois nós vamos saborear a cantina que foi feita hoje da obra de Deus. Diaconisa Thaísa hoje foi a que promoveu a cantina, né? Ela foi voluntária para